eu sou Paulo Camelo, eu trabalho há mais de 12 anos com digital, tenho passagens por diversos segmentos, turismo, multidepartamentais, varejo alimentar, varejo eletrônico, e há um ano e meio eu estou como o Head de Negócios Digitais na Vivara. Então, a minha equipe fica responsável por vendas digitais, marketing digital e programa de CRM. E a gente tem diversos desafios num segmento que não é inicialmente tão associado ao digital, mas que a gente consegue evoluir em números interessantes e principalmente nesse efeito pandemia, tendo uma relevância ainda maior para o negócio. Então, acho que é um tema bem bacana da gente abordar, porque quando todo mundo para pensar na pandemia, todo mundo só vai consumir aqueles bens básicos, enfim, comida e remédio, tá? Só que a gente esquece que a vida ela tá diferente, enfim, todo mundo está sofrendo bastante, mas tem coisas que são momentos que a gente precisa marcar de alguma forma, né? Então, muitos negócios precisam continuar acontecendo e a Vivara é um deles, né? A Vivara é um negócio que ajuda a marcar momentos importantes na vida das pessoas. Então, a gente passou aí pelo primeiro Dia das Mães da história que muita gente não viu sua mãe, quem tem a mãe, enfim, não conseguiu ver, não conseguiu dar um abraço, e a Vivara, de certa forma, deve ter ajudado aí nesse momento difícil. Conta um pouco pra gente como que foi essa experiência, Paulo. Claro, isso. Eu acho que a Vivara, mesmo antes da pandemia, ela tem um propósito que é tornar cada história única e especial, né? Então, o objetivo da empresa é fazer com que esse sentimento, esse reconhecimento, seja realmente marcante. E quando a gente fala de Uhum. mães, né, que é uma data super forte, então, por exemplo, a minha mãe, que provavelmente está vendo a live agora, ela mora em Ó. Maceió, eu moro em São Paulo, e mesmo nesse cenário à distância, a oportunidade que eu tive de presentear foi a oportunidade de mostrar o meu amor por ela, mesmo à distância, que foi Uhum. exatamente o mote da comunicação que a gente conseguiu trabalhar frente aos clientes Vivara. Então, Uhum. não é por a gente estar com algumas restrições de deslocamento, por a gente estar passando por todos esses cuidados necessários para a gente passar por essa situação difícil, que a gente não vai deixar de demonstrar o carinho. E mães, para a Vivara, sempre foi uma data super forte, e nesse ano a gente conseguiu se adaptar. Eu acho que a principal mensagem, principalmente pensando nesse quesito de negócios, independentemente do tamanho que você tenha, pequeno, médio, grande, é a gente conseguir se adaptar, é a gente conseguir construir esse relacionamento e manter esse relacionamento independentemente do como a gente vai conseguir trazer essa proximidade. E para mães a gente fez isso. A Vivara conseguiu se adaptar num cenário de oferecer alternativas que antes não existiam. Um exemplo Uhum. super forte foi o de, com a maior parte das lojas fechadas durante boa parte do período que antecedeu o Dia das Mães, a gente conseguiu, além da evolução no dígito, com estratégias mais voltadas para a segmentação, a gente conseguiu utilizar e implementar um projeto chamado de Joias em Ação, que é utilizar a força de vendas, a equipe de vendas da Vivara é extremamente qualificada, um conhecimento super profundo de produto, e a gente pegou mais de 100 dessas vendedoras altamente qualificadas, fez uma estratégia de segmentação de clientes, e essas vendedoras entraram em contato por WhatsApp com os clientes voltados para mães e conseguiram proporcionar essa experiência de tirar dúvidas, de dizer qual o melhor produto associado para aquilo, e com uma compra realizada com esse auxílio, com esse apoio, a gente conseguiu também comissionar a vendedora como se ela tivesse fazendo a venda presencialmente. Então foi uma situação de ganha-ganha, tanto para as vendedoras, quanto para os clientes, quanto para o ecossistema da empresa, que só foi possível graças a essa adaptação. Acho que assim como eu, muita gente, quando estava chegando próximo do Dia das Mães, estava literalmente perdido. Falar, o que que eu faço agora? Como que eu vou presentear minha mãe? Porque é muito difícil, né? Você conseguir agradar e passar um pouco desse carinho. Eu acho que
fez o seguinte, a pessoa estava em casa sem nessa dúvida, o que que eu vou fazer para presentear e para transmitir esse carinho para minha mãe, e daí de repente uma vendedora manda uma mensagem para ela e dá dicas e sugestões de como ela poderia fazer isso. E eu acho que assim, foi um baita acerto de vocês, mas um ponto importante é que vocês conseguiram fazer isso muito rápido, né? Exato. Porque estava muito próximo do Dia das Mães, enfim, estava todo mundo ainda meio perdido no Dia das Mães, sem saber o que fazer. E vocês conseguiram implementar isso muito rápido, né? Porque isso vai muita Exatamente. tecnologia também por trás para. Porque não é só também, passa o telefone da cliente para a consultora e faz ela vender. Não, tem muita tecnologia por trás. A experiência que vocês têm que ter tem que ser igual ou melhor do que uma experiência que tem na loja, que é muito boa, né? A Vivara é uma marca muito reconhecida nisso, né? Quase que você chega numa loja, você é acolhido, a consultora ela te entende, ela te ajuda, né? E como manter isso no digital, né? Super desafio, Luiz. De fato, é um processo, é um ecossistema, né? Então, ó, é importantíssimo você ter falado isso, porque a gente conseguiu ter essa agilidade, a gente conseguiu ter essa adaptação, porque a Vivara já vinha se preparando para isso. A Vivara já tinha uma estratégia omnicanal, a Vivara já proporcionava alguns comportamentos de comprar online, retirar em loja, dentro da própria loja física, se não houvesse um estoque naquele momento, ter a oportunidade de consumir um estoque adicional para receber ou na própria loja ou em casa. Então, ela já vinha se estruturando tecnologicamente enquanto negócio para isso. O que a gente conseguiu foi acelerar alguns processos para a gente conseguir permitir esse carinho nas datas especiais nas outras, que é isso que a Vivara representa, né? Representa esse Uhum. carinho, esse momento marcante. E uma coisa que você falou bacana também é sobre essa questão de prazos, né? Caramba, a data está chegando, como é que eu vou fazer isso com todo esse cenário que a gente está passando? Além desse projeto, a gente também pensou sobre isso e também conseguiu se adaptar rapidamente nessa tendência de comportamento, e a gente conseguiu pegar 7 praças que tinham maior volume de clientes e desenvolver, acelerar, na verdade, antecipar um projeto de Shipping from Store, de utilizar as lojas que estavam fechadas para receber o cliente, mas utilizar essa loja como um centro de distribuição. Então, Olha com que isso, bacana. a gente conseguiu fazer com que não só um prazo de entrega saindo de São Paulo para Recife, de São Paulo para o Rio de Janeiro, de São Paulo para Belo Horizonte, mas utilizar o próprio estoque das lojas Vivara que estavam nessas cidades como ponto de saída, uma operação completamente Vivara, integrando ponta a ponta para os retardatários, né, que somos muitos, Sim. conseguissem ainda atender com um prazo mais curto. Então foi uma iniciativa bem, bem assertiva. Junto com a outra, eu recebi vários contatos, assim, na própria semana de mães, dizendo, tipo, Paulo, me ajuda, Tô como é que eu posso sair? desesperado. Exatamente, como é que eu posso sair hoje com algum presente para minha esposa ou para minha mãe? Além desses cenários, a Vivara também se adaptou num conceito de drive-thru. Vários shoppings ao redor do Brasil proporcionaram uma modalidade em que os clientes poderiam chegar de carro no estacionamento ou no ambiente perto da loja. A maior parte das nossas lojas são em shoppings, então Uhum. tinha essa possibilidade. E com essa troca via WhatsApp, a consultoria, se o cliente e a cliente desejasse receber o produto na hora e pagar na hora, chegava, drive-thru, a pessoa vinha já com a embalagem Vivara, que é um objeto de desejo, Sim. maquininha de cartão, passava, já saía com o produto, com todos os cuidados de saúde necessários no processo, e atendeu a uma parcela de clientes que precisava daquele produto na quinta, na sexta, no próprio sábado, antes do Dia das Mães. Então a gente conseguiu pegar essa jornada porque a gente conseguiu se adaptar, e a gente conseguiu se adaptar porque a gente já vinha se preparando para isso. Então é uma jornada, né? Legal. Eu acho que assim, a gente está falando aqui hoje do segmento de joias, só que essas coisas que vocês aplicaram, ela vale para muitos segmentos, vale para negócios de diversos tamanhos. Primeiro, vocês tiveram foco no cliente, certo? Me corrija se eu estiver errado. Com Então, certeza. legal. Obviamente, é um negócio, o negócio precisa continuar rodando, enfim, a Vivara é uma empresa super conhecida, só que a gente tem que focar no cliente para garantir
que a gente vai conseguir vender, mas que vai conseguir entregar, porque não tem nada mais frustrante também do que você comprar algo para o Dia das Mães e chegar, ao invés de chegar no domingo, até o domingo, chegar 3 dias depois. Você já perde assim, mais da metade desse encanto, né? E esse tipo de coisa que vocês fizeram, na verdade, se qualquer empreendedor avaliar, tem dicas muito boas que dá para tirar daí e aplicar nos negócios dele, tá? Primeiro ponto foi a questão da adaptação rápida, tá? E do uso do digital, da tecnologia, enfim. E também vocês uniram tudo isso com a capacidade das vendedoras, né? Você falou que selecionou 100 vendedoras lá, enfim, que tinham mais esse perfil para dar conta desse projeto, né? E conta um pouco mais dele. Daí vocês colocaram para rodar. E como que foi o resultado? No digital aumentou muito, conseguiu realmente fazer o sucesso que vocês não planejaram, né? Eu acho que uma parte planejou, mas uma parte aconteceu por conta da pandemia, e daí vocês tiveram um planejamento extraordinário, vamos dizer assim. Como que foram os resultados? A gente teve resultados digitais bem expressivos, Luiz. Em abril, a gente triplicou as vendas online comparado com abril do ano passado. Então, foram resultados super fortes. A gente entende que a Vivara tem uma marca muito reconhecida, como você mesmo falou, então a gente enxerga um comportamento de migração de compra, mas não nesse patamar de no mês fechado triplicar. E tão forte quanto isso, até mais, né? Na primeira semana de maio, que é a semana mais forte antes de Mães, o canal de vendas online da Vivara cresceu quase 700%, quase 8 vezes Nossa. mais do que esse mesmo período do ano passado, né? A primeira semana de maio. Então, isso Uhum. muito mostrando a assertividade desses projetos, né? Claro que existe uma grande curva de aprendizado, mas foi o que você falou. A partir do momento que você coloca o seu cliente no centro, a partir do momento que você entende o seu cliente e segmenta e planeja ações voltadas para os problemas deles, para as dificuldades deles, você consegue ter esses resultados, mesmo em um segmento que, teoricamente, não seria a primeira necessidade, né? Mas por Uhum. ser um segmento que marca, que tem essa característica, e a gente conseguindo ter essa adequação, a gente conseguiu conquistar esses resultados. Então, não foi só na teoria, a prática e os indicadores numéricos também representaram o sucesso dessas iniciativas. Mas legal, você teve muitas vendas no canal digital. Mas eram clientes que já eram clientes da marca no mundo físico ou são novos clientes? É uma mistura dos dois? Como que foi isso? É um ótimo ponto. A gente teve uma mistura dos dois, né? Até recentemente estava em uma reunião com o fornecedor, eu gostei da analogia que ele fez, que pré-pandemia as pessoas tomavam café. Durante a pandemia, a gente está temperando o café, seja com leite, colocar uma canela, alguma outra coisa, e depois algumas pessoas vão querer voltar só para o café, outras pessoas vão querer um café com leite de uma forma diferente. Como é que traz essa analogia para a gente? A gente Uhum. conseguiu fazer com que clientes que já eram Vivara, mas que nunca haviam comprado online, passassem a comprar. Então, mostra que não é um cliente do canal, é um cliente da marca, é um cliente que se relaciona com aquele produto Uhum. e esse comportamento indica isso. E também essa questão desse novo cenário, desse novo posicionamento, a gente teve quase 30% dos nossos clientes vindos nesse período de mães, abril e pré-mães, que nunca haviam comprado na Vivara, mesmo em lojas físicas. Nossa. Então, a gente consegue atrair esse público nesse novo comportamento, tanto os que já tinham relacionamento, quanto os que começaram a ter. E aí essa é a grande vantagem do mundo digital dos negócios, né? Você conseguir estar presente 24/7, conseguindo se deslocar, não se deslocar, e tendo essa presença online constante, independentemente de como seja a sua conversão no futuro, de como seja o seu relacionamento posterior com a marca. Bacana. É um ponto que eu já até falei em outras lives, mas
obviamente ninguém planejou isso, ninguém gostaria de estar passando por isso, porém, no mundo dos negócios dá para tirar alguns aprendizados bons. Então vocês conseguiram conquistar aí 30% de clientes que nunca compraram com a marca, né? A partir do momento que você gera uma experiência bacana, e a Vivara, além dela gerar essa experiência bacana, muitos dos produtos vira quase que um vício, né? Para quem compra o primeiro, daí depois quer comprar outro, enfim. Então, olha a possibilidade que isso vai te dar para depois passar a pandemia. Por quê? Legal, você conseguiu atender bem o seu cliente que já era digital, atendeu bem. Você conseguiu atender bem o seu cliente que era do mundo físico, atendeu no digital, atendeu bem. Pode ser que esse volte para o mundo físico ou que ele continue no digital, tudo certo. E você conseguiu mais uma base de novos clientes que talvez não viriam para a marca se numa situação normal, porque talvez ele iria no shopping para comprar um presente para a mãe, assim como eu já fiz muitas vezes, ia chegar lá, enfim, ficar procurando em várias lojas, talvez ele compraria de outra marca. Mas você gerando essa experiência positiva também para esses novos clientes, você tem a possibilidade de, no médio prazo, agora Dia dos Namorados chegando, enfim, já fazer uma nova venda para esses clientes, né? Exatamente, Luiz. Eu acho que o principal ponto desse conhecimento com o cliente, desse conhecimento do cliente, é se adaptar a ele e é segmentá-lo de acordo com essas características, né? Então, a Vivara tem a vantagem de ser um produto colecionável, né? De terem, uma vez que você tem uma pulseira, por exemplo, da marca Life by Vivara, né? Os pingentes que compõem aquilo, você pode ter uma régua de relacionamento de presentes com o seu cônjuge, com o seu parente, com os seus amigos, né? Assim, faz 1 ano e meio que eu não dou presente de aniversário sem ser da Vivara. E todo mundo adora receber aquela sacola, todo mundo adora colecionar aqueles produtos. E quando a gente fala para namorados, a gente tem muita oportunidade, tipo, não só na Vivara, mas pensando em segmentos como um todo, de se preparar para o Dia dos Namorados, pensando em, primeiro, quem é o meu cliente principal? Qual é o meu público-alvo associado a isso? Esse público-alvo, ele pode já ter um relacionamento com você, como pode nunca ter comprado. Foi isso que a gente estava falando agora há pouco. Alguns são inéditos, alguns já tinham aquele relacionamento. Identificando quais são essas principais dúvidas, quais são essas principais carências, a abordagem que você vai ter com cada um deles vai ser diferente. O cliente Sim. inédito talvez tenha um questionamento. Poxa, é seguro comprar joias online? Como é que funciona esse cenário? Eu vou receber no mesmo dia? Se não couber, eu posso trocar? Como funciona? Então, os atributos de comunicação para um público que, embora se encaixe no que eu quero trazer para a empresa, são uns. Do outro, se você já comprou um presente em mães, mas você tem um potencial de comprar em namorados também, você está propenso a comprar em namorados, eu não vou falar sobre os atributos de segurança, porque você já teve uma experiência positiva. Eu vou falar do como você consegue impressionar nessa nova data, como você consegue marcar essa nova data de uma forma diferente, eventualmente complementando a sua compra anterior, trazendo mais insumos, sendo mais construtivo, consultivo. Então, Uhum. isso vale tanto para a Vivara quanto para qualquer outro negócio. O seu novo cliente tem um tipo de dúvida, segmenta sua comunicação adaptado para isso. O seu cliente Uhum. frequente tem um set de dúvidas diferentes, se adequa à realidade. Uma mensagem encaixar para todos não é uma prática recomendada. Certo. E falar nisso, quais foram os principais canais que você usou aí para trazer esses novos clientes, enfim? O que foi eficaz para vocês nessas estratégias? A gente tem um set de mídias bem grande. A gente tem uma proximidade bem forte com plataformas Google, plataforma Facebook. Google tem as plataformas, né, o Google, o Facebook, junto com o Instagram, que a gente está aqui agora, nesse momento, e assim, as redes de afiliação trazem alternativas diferentes que a gente consegue abordar.
que possibilitam esses outputs, possibilitam essas saídas. Porque uma coisa é, ok, eu entendi o meu cliente, eu segmentei, mas como é que eu direciono essas ações de uma forma diferente? Então, você perguntou de como trazer esses novos clientes, essas estratégias, se hoje eu tenho uma base de clientes que navegou no meu site e eu faço uma comunicação para reimpactar esses clientes via Google, subindo essa base, via alguns outros veículos, e eu direciono as comunicações por audiências semelhantes, por lookalike ou qualquer termo que a plataforma utilize, eu consigo trazer os clones, eu consigo trazer as pessoas semelhantes àquele comportamento que eu desejo. E o digital tem um poder muito grande dentro dessas mídias, justamente de você ter esse alcance maior. Talvez se você é um pequeno empresário que está concentrado em uma cidade, está concentrado em um bairro, a sua oportunidade de segmentação tem uma variável geográfica super importante. E isso você consegue trabalhar independentemente se você está investindo milhões, milhares ou dezenas de reais dentro do mês. A questão da segmentação é primordial no seu planejamento. E aí essa segmentação é tanto comportamento quanto demográfico, né? Porque não adianta também eu encontrar o Luiz é o meu cliente ideal, mas eu só entrego em Maceió. E o Luiz mora em São Paulo. E eu não tenho ainda um processo de entrega voltado para isso, porque eu estou fazendo um bike delivery que é orgânico, que só está atingindo um raio de 5 quilômetros. Se eu fizer esse investimento para você e não tenho um planejamento de atender São Paulo num curto prazo, eu estou desperdiçando um investimento que eu poderia impactar no outro público. Então, esse cenário de trabalhar melhor as mídias é fundamental. E a boa notícia é o Google, o Facebook e o Instagram, principalmente que são mais presentes no ecossistema dos empresários, eles permitem esses tutoriais, essas segmentações com um investimento muito baixo para principalmente testar. O grande objetivo de todo mundo é testar. O que deu certo com a Vivara tem boas práticas que podem dar certo com alguns outros segmentos, mas cada negócio tem a sua particularidade. E se não testar, você nunca vai ter a certeza absoluta. A vantagem no digital, você testa e mensura. Fácil e rápido. E lembrando também que se o negócio é pequeno, seu investimento vai ser naturalmente muito menor, porque você vai segmentar mais, você vai deixar ele mais próximo da sua realidade, enfim. Mas então, basicamente, você usou... A estratégia não teve nada diferente, né, de veículos, né, de meios. Então, você fez Google, usou as ferramentas do Google, Facebook, Instagram, afiliados, mas tudo isso você já fazia, né? Teve algum esforço adicional, ou seja, de ação ou financeiro mesmo? Teve algum investimento a mais do que vocês fariam por conta do Covid? Teve. A Vivara investiu sim mais no canal, mas numa proporção muito menor aos resultados, né? Então a gente falou sobre um crescimento de 200%, né, de triplicar as vendas em abril, quando o crescimento e investimento foi na casa dos 30%. Então, uma métrica, né, que a gente olha o ROAS, que é o retorno sobre a mídia investida, sobre o marketing investido. Então, se eu investir R$1, eu trouxe R$10 em receita, tem um ROAS de 10. Ele foi muito superior dentro desse período de abril e de maio do que no período pré-Covid, justamente porque a gente conseguiu acelerar. Um comportamento que a gente enxergava também, uma hipótese, é que o digital sempre foi uma grande vitrine, né? E principalmente com a Vivara, que tem uma presença muito forte em lojas em quase todos os estados do Brasil, são mais de 250 pontos de venda próprios, a vitrine inicial começava no meio digital e a conclusão muitas vezes ia no ambiente físico. Uma vez que esse formato não existe, a conversão passou a acontecer mais no ambiente online, mesmo com um volume de visitas não crescendo na mesma proporção, né? Então não significa que eu tripliquei o meu volume de acessos para gerar esse triplo de vendas em abril. Não, o volume de acessos ele cresceu, mas não nessa proporção, mas a conversão aumentou muito mais. E aí quando você falou sobre o leque de mídias, eu acho que o importante foi criar a relevância para o momento.
Não teve nenhuma reinvenção de roda em relação a, não, eu entrei com esse novo formato aqui, eu entrei com esse novo veículo e isso me deu um pico. Não, a gente teve esses tradicionais, teve os parceiros de remarketing, as estratégias de regras de relacionamento, os canais orgânicos e patrocinados, mas a questão é relevância. E isso, de novo, se encaixa tanto para a Vivara quanto para os pequenos e médios. Como é que você se torna relevante no exemplo de mães? Como é que você se torna relevante numa comunicação de, mesmo que você nunca tenha comprado joias online, que você tenha essa opção, porque a joia ainda é da Vivara. O presente é com a mesma qualidade da Vivara, a embalagem, o cartão de presente, a garantia, todas as condições são as mesmas. O canal é que é diferente. Então, você tornar relevante isso dentro das segmentações é o que vai fazer ser diferente. Se eu coloco a mesma legenda, o mesmo criativo, o mesmo banner para todo mundo, não vou ter o mesmo resultado. Essa questão de voltar a ser relevante, para ser relevante é preciso segmentar. Um ponto importante que você falou que, legal, você aumentou seu investimento em 30%. Tem empresas que não tiveram escolha, tiveram que cortar tudo, enfim, sair parando tudo. Vocês tiveram uma leitura bacana do momento e falaram, não, eu tenho uma oportunidade aqui no digital, então ao invés de retrair o investimento, eu vou investir um pouco mais, lá os 30%. E mostrou que foi uma atitude acertada aí de vocês, né? Que prova que não necessariamente quando tem uma crise, um problema, o melhor caminho é parar tudo e esperar normalizar, né? Que se vocês tivessem parado tudo, vocês teriam perdido o Dia das Mães, ou com resultados bem inferiores a esse, e agora Dia dos Namorados também, né? Que com certeza vai ter muita gente comprando no Dia das Mães que vai fazer a recompra agora, né? Exatamente, Luiz. A gente tem que se adaptar, né? Essa questão a gente teve, e assim, claro que a agilidade das mudanças é o que determina esse sucesso. Não significa que todo teste que você vai fazer vai ser bem sucedido. Mas se você testa rápido e você percebe que o resultado foi positivo rápido, você tem essa abertura para justificar um incremento de investimento. Então, assim, a Vivara, ela tem um posicionamento, uma diligência de decisões com governança bem forte, empresa de capital aberto, então precisa ter uma governança associada a isso, e a gente conseguiu ter essas revisões de forecast, essas expectativas de venda numa escala muito mais rápida. Então, assim, a gente teve, dentro de um mês, ajustes de rota a cada semana. E aí, dentro desses ajustes de rota, se no dígito estava performando bem, se o volume de venda estava superando as expectativas iniciais dentro desse novo momento, já que os insumos de planejamento são completamente atípicos, né? As variáveis, não dá para comparar exclusivamente um mês com o mês do ano anterior, porque a realidade é diferente, né? A gente tem esses números de crescimento, mas o contexto é outro. E se esse contexto é único, eu acho que as únicas pessoas que poderiam ter, o nosso presidente fala isso, que poderiam ter alguma referência, são as pessoas que passaram pela gripe espanhola em 1918. E talvez essas pessoas de 1918 que estejam vivas agora, ainda talvez não estejam comprando online. Tomara que sim, tenha abertura para isso. Mas se a gente não se adequa, não se adapta e não aproveita a oportunidade que surgiu semana a semana de eventualmente a gente incrementar esse investimento e ter esse retorno, a gente estaria no que você falou, esperaria uma situação normalizar, a gente não sabe o que vai ser o normal e perderia oportunidades. Então não é uma questão de retrair ou aumentar, é de analisar, testar e o que for certo continuar, e o que não for, ter a humildade de segura esse projeto, vamos partir para um terceiro caminho. Acho que esse é um ponto bem importante, né? O digital, ele tem essa vantagem, né? Que a gente consegue ter uma leitura muito boa e muito quente do que está acontecendo, né? E provavelmente vocês souberam fazer essa leitura muito bem feita e daí por isso que foi, enfim, investindo mais e dando mais gás no que estava funcionando, né? Exato, né? O digital, ele é uma junção de
humanas com exatas, né? Então tem toda essa sensibilidade de comunicação, tem todo esse tom de voz, tem todo esse relacionamento com o cliente, mas tem essa oportunidade, em função de toda essa infraestrutura tecnológica, de mensurar com um nível muito detalhado. Então, se você consegue conciliar esses dois mundos, você tem muito mais insumos para direcionar, né? E o legal é que várias dessas ferramentas são super acessíveis para todos os segmentos, né? Não são Sim. ferramentas só grandes. A própria Localweb tem um ecossistema muito grande para municiar esses negócios de todos os portes que, com essa análise e com essa visão de marketing integradas, as oportunidades são muito mais amplas do que outros segmentos que não incorporam isso. Muito bacana, cara, muito bom. Muito bom esses pontos. E daí, legal, então vocês pensaram na estratégia, fizeram lá todas as campanhas, tiveram toda uma preocupação com o Omnichannel. Me conta um pouco mais, dentro dessas experiências Omnichannel, o que foi mais acertado? Foi o Pickup Store? Foi realmente a venda aí 100% online com entrega na casa? O que saltou aos olhos de vocês aí? Tá. A gente teve, eu acho que o ponto é que as iniciativas foram complementares. Luiz, a gente estava falando um pouco antes que não tem mais essa parte de um cliente, ou cliente omni, ou cliente exclusivamente online, ou cliente exclusivamente loja, né? Um cliente da marca com formatos diferentes. Quando Uhum. a gente olha esses caminhos, especificamente dessas integrações de jornada, parte online, parte física, a gente vê que, até em função do contexto, ainda existe uma grande parcela de compras online para entrega em casa, que seria um e-commerce tradicional. A gente tinha uma participação de pick-up pré-pandemia, pré-fechamento de lojas, muito representativa, de pessoas comprando online e retirando na loja, seja porque a loja era perto de casa ou perto do trabalho. Com o fechamento das lojas, essa modalidade não está ativa, mas essa parte do Joias em Ação, que foi um programa que a venda é online e que entrega, ele representou quase aproximadamente 15% de todas as vendas online desse período. Então, a gente possibilitou um projeto diferente, um projeto que tem a interação humana, em que a compra é online, que a entrega é na casa, seja da própria pessoa que está comprando, da pessoa que está sendo presenteada, e esse resultado representou 15% de um volume que triplicou, de um volume que cresceu mais de 600% na primeira semana de maio. Então, não só a participação é relevante, porque 15% de qualquer coisa já chama atenção, mas é 15% de uma base nominal muito maior, de um volume de faturamento muito maior. E, principalmente, com uma qualidade, né, com um nível de atendimento que, exclusivamente por um canal, talvez não fosse possível. Quando a gente olha Uhum. mais perto da data, quando a gente falou de quarta, quinta, sexta, véspera de mães, o canal de drive-thru, o canal de Delivery Express ganha uma relevância muito maior do que os formatos anteriores, justamente porque ele está resolvendo o problema de preciso para hoje, né? Tipo, É. hoje é sexta, hoje é sábado, a data é lá. É Que amanhã que eu tenho que dar esse presente, né? É. exatamente, Aí você tá indo provavelmente vocês reforçaram, né? Não, eu sou desses, cara. Você serve de consolo, Luiz. Tipo, uma grande parcela é desse público e estamos juntos nesse cenário. Tanto é que os É, fins de semana das datas sazonais com lojas abertas são super fortes, né? E com as lojas fechadas, a gente tem que adequar, tem que é. fazer. E o que vocês já estão fazendo agora? Porque, enfim, faltam 2 semanas, né, pro Dia dos Namorados, né? 2 semanas. E aí, o que vocês já estão preparando aí que tiraram de aprendizado do Dia das Mães e que vão aplicar e aprimorar agora pro Dia dos Namorados? A gente ampliou
esse grupo de vendedoras que está trabalhando com essa parte de suporte, né, com essa consultoria online. A gente teve, ao longo de Mães, diversos projetos que foram entrando em datas separadas. Então, entrava algumas lojas dentro dessa modalidade Drive, por exemplo, entraram 2 semanas antes de Mães, outras uma semana antes. E para namorados, a gente já conseguiu ter esse leque de atuação com comunicações personalizadas por loja e por modalidade, já com essa antecedência de 2 semanas, 2 semanas e meia. A gente também começou a trabalhar já nessa semana de agora, então, ou seja, 3 semanas para a data, com um modelo de propensão de compra, que é uma evolução de segmentação, né? Então, a Vivara tem uma segmentação de clientes baseada no modelo de RFV, de recência, frequência e valor. Então, como é que são os clientes, quando foi a última compra deles, com que frequência eles compraram dentro desse intervalo de tempo e qual o valor médio de compras. Então, a gente tem uma clusterização de clientes já baseada nesse modelo, e quando a gente coloca algumas outras análises para indicar o quanto esses clientes estão propensos a comprar para namorados, a gente já trabalha nessas bases e vem trabalhando como um aprendizado que deu certo em Mães e que a gente incorporou e antecipou para ser tanto um combustível para que essa força de vendas maior consiga trabalhar nessas priorizações, como nesse leque de mídias que a gente falou há pouco, tenham esses clientes com uma abordagem diferente dos outros que vão fazer a primeira compra, né? Então, Legal. pensando em aprendizados, a gente trouxe umas boas práticas e antecipou alguns prazos para a gente verificar se essa elasticidade acompanha. Legal. E, enfim, o momento é delicado e muitas empresas estão tendo que adaptar a sua mensagem ao público, né? Enfim, para não parecer inconveniente no momento assim. Vocês precisaram adaptar muita coisa porque vocês vendem um negócio que é quase que um objeto de desejo, enfim, de muita gente. Vocês precisaram fazer muitas adaptações? A gente intensificou o nosso tom de voz, né? O tom de Tá voz da bom. Vivara já era um tom mais emotivo, já era um tom mais voltado para essa questão do sentimento, não para uma questão de ostentação, mas sim por uma questão de marcar esse momento, né? Que o momento pode ser marcado por uma pulseira de R$ 270, como pode ser marcado por um solitário que custa milhares de reais. Mas o tom de voz que a gente abordou, principalmente nas primeiras semanas, foi um tom de voz de empatia, né? Foi um tom de voz de conexão. Foi um tom de Uhum. voz de dizer, olha, estamos juntos com você. E esse tom já era abordado antes, mas ele foi intensificado justamente porque ninguém quer uma empresa oportunista, ninguém quer uma marca oportunista nesses momentos incertos que a gente está passando. A Vivara já não era isso, e ela reforçou ainda mais o não querer ser isso com esse tom mais humano que ela proporcionou, não só nas primeiras semanas, como na campanha de Mães, como na campanha de Namorados, também com esse apelo mais de vamos nos juntar mesmo à distância, vamos demonstrar carinho mesmo à distância. É legal esse ponto, porque agora você falando fica muito mais claro também que a Vivara ela já tinha isso, né? De repente a Vivara poderia ter se posicionado como uma marca enfim, que mostra esse luxo todo e que tenta passar isso, mas ela nunca, as campanhas que eu me lembro agora, ela sempre passou algo muito emocional, né? Para estar muito próximo, enfim, para marcar um momento e não relacionado necessariamente ao valor que custa. Até porque, bem como você falou, tem coisas na Vivara, um pingente, algumas coisas que marcam igual e que são bem acessíveis e coisas mais caras, enfim, tá tudo certo. Mas a forma de marcar é muito parecida, né? Independente do valor, né? Exatamente. O que vale é o sentimento, né? Então, se eu estou presenteando alguém que já estava em quarentena, mas eu personalizo um cartão, entrego isso junto com o item que tem a ver com a pessoa, isso faz com que eu mostre o meu carinho por ela. E esse cenário, né, essa aproximação, esse tom, é o propósito da Vivara, né? A gente estava falando sobre isso, mas tornar cada história única e especial. A gente está vivendo um momento único.
por que não fazer com que ele seja especial, mesmo com todas essas dificuldades? E quando a gente olha um Uhum. portfólio de Vivara, uma grande vantagem também no caso da gente, é que ele tem uma amplitude de ofertas. Né? Então, a gente tem uma variedade de produtos desenvolvidos, na sua intensa maioria internamente, com esse leque de opções, de itens colecionáveis, brincos, carteiras, perfumes, as joias clássicas, joias em prata, com pedras especiais, com a oportunidade de marcar. Então, se você quer presentear, você tem esse leque de opções enorme para não perder o momento. Então, Uhum. a gente consegue encaixar com um público maior. Eu acho que a principal mensagem que a gente percebeu e que a gente identificou dentro dessas segmentações é que todo público pode ser um público Vivara se quiser presentear, se quiser tornar esse momento único, independentemente do quanto queira proporcionar naquele momento ou do quanto possa proporcionar naquele momento. Uhum. E essa questão aí de criar uma proximidade, isso você daria como dica para qualquer tamanho de empresa, para qualquer segmento, ou você acha que é algo que se aplica muito mais ao segmento de joias, enfim, de, de, de marcas que falam com coisas que mexem com o emocional? Não, eu acho que essa parte, você até comentou no início, Luiz, essa coisa do customer centric, né, do cliente no centro do negócio, essa é uma realidade de marcas de todos os tamanhos e segmentos que hoje são as mais admiradas. A marca que você mais admira, independentemente do segmento, independentemente do seu momento ou do país de origem, é aquela marca que construiu um relacionamento com você. Esse ponta a ponta, esse contexto de todos os pontos de contato que você tem com a marca serem resolutivos, transmitirem uma sensação de pertencimento, isso é inerente a qualquer segmento, a qualquer tamanho de negócio. Então, você está começando Uhum. agora, foque na construção de relacionamento com os seus clientes. Não adianta você, tem muita coisa de escalar, tem muita coisa de crescimento, você precisa sim ter métricas associadas a isso, mas um cliente satisfeito, um cliente sustentado vai fazer com que você tenha um baseline em que você precise correr menos atrás dos novos e os novos venham se complementando. Se você fica exclusivamente dependendo de abastecer o funil, trazer novos clientes e não retendo os que você já conseguiu ter um relacionamento inicial, você vai ter um investimento não muito assertivo em mídias e, principalmente, uma perda de oportunidade de relacionamento em que você poderia crescer muito mais se você olhasse as duas pontas, tanto Uhum. o abastecimento em cima quanto a retenção embaixo. Eu acho que isso tem, eu concordo plenamente com você e essa questão também de se preocupar com a experiência do cliente, tá? Então, para quem nunca comprou algo da Vivara, você vai lá na loja, primeiro você é super bem atendido na loja, mas se você compra no online também parece que você está na loja, sabe? As coisas Uhum. fluem muito bem, mas aí quando você recebe o presente é algo muito marcante. Então, eles tiveram cuidado de criar uma caixa super bonita, que eu duvido que alguém jogue fora aquela embalagem, sabe? E esse é o tipo de coisa, essa preocupação com o cliente, vai o cartãozinho também super bonito, que eventualmente cabe para qualquer tamanho de empresa, sabe? Você pensar, o que que eu posso fazer diferente para o meu cliente? O que que eu posso fazer para encantar ele? Ah, a forma de encantar é uma caixa mais bonita? Legal. Qual que é a diferença de preço de uma caixa qualquer para uma caixa mais bonita? Às vezes não há um impeditivo muito grande, sabe? É ter uma cartinha legal. É você entender como que você pode aplicar tudo isso que a Vivara faz muito bem para o seu segmento, independente de qual seja ele. Sabe, a Vivara faz isso bem, a Apple faz isso muito bem, tem algumas marcas que conseguem encantar, e isso gera um vínculo maior, tá? Porque, legal, eu ganhei uma joia da Vivara, eu guardei aquela caixa. Toda vez que eu olhar para aquela caixa, eu vou me lembrar do presente, eu vou me lembrar de quem deu, e eu vou me lembrar da marca, e eu vou querer consumir mais. Então, cabe a qualquer empresa, independente do tamanho, pensar como você vai surpreender, como você vai criar essa caixinha da Vivara para o seu negócio, seja qual for, seja
um supermercado, seja qualquer negócio, sabe? Você tem que entender como surpreender o seu cliente, como fazer com que ele se lembre de você. Concordo absolutamente, Luiz. Experiência, né? Tudo É. que você falou é como é que você melhora a experiência dos seus clientes. Então, você mencionou diversos detalhes. A experiência de você circular com uma sacola Vivara traz uma sensação que foi o reflexo de diversas iniciativas anteriores para construir a marca, para construir aquela sensação de estar carregando aquela sacola. Se hoje a gente está com a restrição de circulação para fazer isso, como é que esse efeito sacola se reflete nos outros pontos de contato? Então você falou, Uhum. né? Então é um cartãozinho especial, essa embalagem sendo entregue na casa do cliente dentro desse processo de compra. Você falou muito sobre essa coisa de como fazer com que os clientes se sintam bem num primeiro momento, e isso se aplica para esse cenário. Você tem que fazer com que a experiência sempre seja incrível, com que a experiência seja inesquecível. Citou exemplos de Apple, da própria Vivara. Para a gente tornar essa experiência inesquecível, a gente tem que superar expectativas. E o Uhum. superar expectativas foi o que você falou. É uma embalagem com a melhor qualidade, é uma personalização de entrega, é algum outro atributo que vai garantir você um conforto, uma calma, independentemente se tiver qualquer eventualidade de ser resolvido, mas essa experiência precisa estar permeada em todo o relacionamento dos clientes com a marca. E isso É. não é só joias, isso não é só São Paulo, isso é para todo mundo. Se você tem um É. negócio, seu negócio é feito por clientes. Os clientes precisam estar surpreendidos. Não pode ser preço, tem que ser valor. E valor é experiência. E essa experiência ela é criada em diversos pequenos gestos, pequenas coisas que vão desde coisas físicas, como a gente falou aí da caixa, até o pré e o pós, tá? Então, não adiantaria nada se a Vivara fizesse tudo isso, uma caixa linda, um produto de qualidade, mas depois o cliente ganhou e pode acontecer uma eventualidade, enfim, quebrar alguma coisa, dar algum tipo de defeito, e daí nesse pós-venda vocês não manterem essa experiência positiva. Então, às vezes vai tudo por água abaixo se você fez tudo certinho em determinado ponto, mas esqueceu o pós-venda, enfim, esqueceu em algum dos pontos de contato da sua marca com o cliente que ele precisa ser o centro, está no centro da atenção e precisa ser bem tratado, né? Totalmente, Luiz. Você pode até achar que você, enquanto empresário, pode esquecer o seu cliente, mas o seu cliente nunca vai esquecer você. Para o bom e para o ruim, né? Para o ônus e para o bônus. Então, se você não pega esse ciclo completo, a experiência do cliente, como é que você vai ter uma retenção de clientes se você não cuida no pós-venda de uma forma estruturada? Né? Como é que você vai ter novos clientes se esse pré-venda não tem essa atenção e essa experiência diferenciada para tirar os medos, para diminuir as resistências e efetivamente gerar o relacionamento, a conversão com aquilo? E principalmente quando a gente fala de produtos que não são de consumo diário, que não são de consumo recorrente, essa construção de relacionamento fica ainda mais forte. Se o seu produto é consumido uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semestre, você vai ter sempre um esforço de trazer gente nova para o seu negócio, mas essa manutenção dos atuais só vai ser construída a partir desse pré, durante e pós-venda, né? Então, o funil de compra, ele é cíclico, né? Não é mais um funil, é um círculo. Você está indo e vindo em todo esse ecossistema. Então, você precisa estar muito atento a esse cenário, porque mesmo que você faça isso na teoria, se a prática não corresponder, os clientes não perdoam, né? O mercado não perdoa. Então, a gente tem que estar muito atento a esse cenário.